hoje eu vim trazer uma palavrinha para o seu coração e um recadinho também. Nos próximos vídeos nós vamos pegar a oração do Pai Nosso de Jesus e estudar ela. Só que não estudar apenas o fato de, a gente quando orar temos que lembrar que estamos falando com alguém e esse alguém é Deus. Também, mas eu acredito que o Senhor estava ensinando princípios que nós devemos buscar em oração. Através da oração dele, ele ensinou um monte de coisa. E nós vamos pegar isso e aprender essas coisas e buscar essas coisas, porque eu acho que ele estava nos ensinando a buscar essas coisas. Nós vamos fazer esses vídeos baseados na oração do Sermão do Monte ali em Mateus 6, do versículo 9 ao 13. Mas essa oração também tem em Lucas 11. E ela é um pouquinho diferente. É diferente porque, sabe, o Evangelho de Lucas foi escrito para um público-alvo diferente do público-alvo de Mateus. Então existem algumas diferenças entre os livros, entre os próprios evangelhos. Diferença até, inclusive, da linguagem, da forma como apresenta o Senhor. Mas isso não vem ao caso. Nesse vídeo, como eu falei, eu não quero apenas trazer um recado. Eu também vim trazer uma palavrinha. E nós vamos falar sobre oração. Por que nós temos que orar se Deus já sabe de tudo que nós precisamos, de tudo que nós pensamos, de tudo que nós sentimos? Por que nós temos que orar? Bem, dava para responder essa pergunta com um simples porque Jesus orou. Ponto. E se Jesus orou, sabe, nós temos que orar, né? Pronto. Respondido. Mentira, não é só isso, isso também. Mas é porque a oração é um princípio espiritual, sabe? A gente não consegue entender a plenitude da importância de orarmos. Mas a Bíblia nos ensina muita coisa sobre isso. E nós vamos apresentar algumas dessas coisas aqui. Por exemplo, sabe a paz que excede todo entendimento? Todo mundo quer ter essa paz que excede todo entendimento, né? Que não precisa entender para poder sentir a paz. Se você ler Filipenses, você vai ver que essa paz que excede todo entendimento, na verdade, é uma consequência. Consequência de quê? De oração. É só ler o versículo anterior que a gente consegue ver. Sabe? Você mora numa cidade, você mora num país. E a Bíblia nos ensina em Jeremias e também em algumas cartas que nós temos que orar, que nós temos que interceder pela nossa cidade, pelo nosso país. Para quê? Para que a gente viva em paz. Porque na verdade a paz no país também traz paz pra gente. E se a gente quer viver bem aqui, a nossa cidade, nosso país tem que estar bem também. E ele vai estar bem quando nós oramos. Vamos pegar um texto falando sobre oração. Vamos pegar o texto de Tiago 5, do versículo 9 ao versículo 18. Mentira, não. 9 não. Versículo 13 ao versículo 18. Então vamos lá. Tiago diz assim: alguém de vocês está sofrendo? Faça oração. Alguém está alegre? Cante louvores. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva e a terra produziu os seus frutos. Olha só como é que Tiago descreve como é tão importante orar. A oração de Elias fez o céu travar, guardar suas chuvas e depois derramá-las. Cara, eu acho tão lindo porque Tiago tá falando, gente, o tempo inteiro é pra falarmos com Deus. Porque se você tá sofrendo é pra você orar, se você tá alegre é pra você louvar. O tempo inteiro a oração une 2 realidades, a do céu com a da terra. Pá. A adoração também. Mas o que eu acho muito lindo é que Jesus não disse simplesmente orem e ponto. Na verdade, a palavra nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Isso está lá em Romanos. Está em Romanos 8, versículo 26, até mais ou menos versículo 30. Fala que nós não sabemos orar como convém.
mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E se você continuar lendo Romanos 8, você vai ver que não é só o Espírito Santo que intercede por nós, mas Jesus também está intercedendo por nós nesse exato momento. Ou seja, Jesus não apenas desceu aqui, nos salvou e pronto, como também ora por nós. Ainda tem essa preocupação, ainda está orando. Entendeu, gente? Olha só como oração é importante. O Espírito Santo ora, ele intercede por nós. Jesus ora intercedendo por nós. Se a gente quer viver em paz, a gente tem que orar. Cura é oração também. O tempo inteiro é orar. Tem aquele versículo que fala orar sem cessar. Orar, você vai estar falando com o Senhor. Deus não precisa que a gente ore, mas nós precisamos orar. E existem coisas que já estão liberadas no mundo espiritual, mas que só vão vir à tona por meio da oração. Existem coisas que nós só vamos viver, que nós só vamos receber quando orarmos. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento. E como foi falado no começo do vídeo, a oração tem sim uma força espiritual muito grande, é um princípio. A gente precisa orar. E se quisermos nos aprofundar, mergulhar ainda mais no Senhor, nós temos que orar também. Então, vamos dividir esse vídeo aqui em tópicos, vamos resumir tudo. Primeiro, vamos estudar a oração nos próximos vídeos, alguns princípios que Jesus ensinou. Segundo, nós temos que orar. E terceiro, confie no Senhor, porque muitas das vezes a gente realmente não consegue orar, a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo está aqui para nos ensinar, e nós não oramos sozinhos. E na real é isso. Um grande beijo e um abraço.